Olá, estamos começando mais um Grande Ponto Podcast aqui no nosso portal grandeponto.com.br. Vamos aqui continuar o programa em 2022. Toda semana vai ter uma nova edição. Estou aqui hoje de novo com meu amigo Estênio Dantas, jornalista. Valeu, Estênio. Grande Danilo, bem-vindo, ministro Rogério Marinho. Nosso entrevistado de hoje, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai participar aqui do Grande Ponto Podcast. Ministro, seja muito bem-vindo aqui ao Grande Ponto Podcast. Bom, obrigado pela oportunidade, obrigado Danilo, obrigado Estênio e parabéns pela saudação. Ministro, não tem como a gente começar o programa por outro assunto, vamos falar da transposição do São Francisco, prevista aí para o dia 9 de setembro, essa obra histórica aí ser concluída. Está confirmado aí, dia 9 de fevereiro, a conclusão aí da transposição de São Francisco aqui, chegando no Rio Grande do Norte. Vai sair essa obra finalmente? Vai, no dia 9 de fevereiro nós vamos estar aqui com o presidente recepcionando as águas do São Francisco. É importante colocar que existe uma história, uma narrativa de que mais de 90% da obra foi feita pelo PT. Essa é uma obra do Estado brasileiro. Ela começa em meados de 1840, né, quando o intendente do Crato, no Ceará, solicita ao parlamento da época recursos para fazer o que eles chamavam de encanamento do São Francisco, no sertão do Araripe. E quando as obras de fato se iniciam em 2007, foi dito naquela oportunidade que demoraria 4 anos por 4 bilhões. Não foi concluído. Em 2012, foi anunciado novamente sua conclusão para 2016, com 8 bilhões. Não foi concluído. E nós estamos em 2022. E agora, finalmente, com 12 bilhões de reais, essa obra vai ser entregue. E o que aconteceu nesse período foi superfaturamento, atestado pelo Tribunal de Contas da União. O que aconteceu foi paralisação das obras, foram canais mal feitos, foram reservatórios que precisaram ser reconstruídos, foram compras que foram feitas em desacordo com os editais. Foi, sobretudo, a falta de foco e de interesse o que desmobilizou e descontinuou o cronograma físico-financeiro das empresas, e muitas delas abandonaram os canteiros de obra. Então nós tivemos aí uma série de obras de refazimento ou de retrabalho, né, porque os canais ficaram ressequidos, deteriorados, abandonados, né? Então, quando nós chegamos em 2020, é bom lembrar que o eixo leste, que é o menor, ele foi concluído pelo presidente Michel Temer, né, que trouxe as águas de Taparica, ali em Pernambuco, até Campina Grande, no açude de Boqueirão. Já o eixo norte, quando nós chegamos em 2020, sequer havia saído de Pernambuco, lá em Cabrobó, onde é captado as águas do São Francisco, e fomos nós que levamos as águas do São Francisco para Jati, ali no Ceará, e em seguida levamos as águas do São Francisco para Paraíba, ali a partir de Boa Vista, em São José de Piranhas. E vai ser este governo do presidente Bolsonaro que vai levar as águas a partir de Engenheiro Ávidos e de Caiçara, né, até a fronteira do Rio Grande do Norte, em Jardim de Piranhas. Então, mais de 60% da funcionalidade do canal do Eixo Norte, que é o maior, foi dado nesse governo do presidente Bolsonaro, e um percentual expressivo da obra foi feito também nesse governo, além de uma série de canais acessórios. Em Pernambuco, eu tive a oportunidade de, ao lado do presidente, inaugurar uma obra fantástica, que é o canal do Agreste pernambucano. Uma obra magistral ali na altura de Arco Verde, de Sertânia, né? E essa obra ela contempla 2 milhões de pernambucanos que tinham intermitência, que tinham irregularidade no fornecimento da água nas suas casas. Então você passa a emancipar essas populações, permitir que elas tenham água de qualidade, com regularidade, né, melhorando a questão da saúde pública, a possibilidade de instalação de indústrias, o tratamento do esgoto. E de Pernambuco, nós iremos esse ano ainda, até o final do mês de março, aí é uma meta nossa, inaugurarmos vertentes litorâneas, que é um complexo de canais que vão permitir que 600 mil paraibanos possam ser atendidos com a água do São Francisco com qualidade nas suas torneiras, né? Quando eu fui ao Ceará com o presidente, na verdade, para nós também foi um resgate histórico, né? Quando a água sai
de Milagres, ali em Pernambuco, e chega em Jati, na altura de Penaforte, imagina a nossa emoção, né? Você está resgatando 170 anos de história, passou tudo na cabeça, né? Então, o histórico das populações nordestinas, historicamente assoladas pelo flagelo da seca, né? Famílias despedaçadas, sonhos desfeitos, né? Ao longo de mais de uma centena de anos. Essas populações que tiveram que migrar do Nordeste, né, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Centro-Oeste, para o Amazonas, né, e construir o Brasil. Mas não porque quiseram, porque foram obrigados a sair do Nordeste. Aí você chega no Ceará e recebe as águas do São Francisco em Jati, o reservatório começa a tomar corpo e as águas adentram ali o Rio Salgado, no Vale do Jaguaribe, até o Castanhão em Fortaleza, né? Então são pedaços de uma história que a gente está tendo a oportunidade e o privilégio de testemunhar, que coroa uma vida pública, né? Eu estou com 58 anos de idade e eu lhes digo que não tem preço que eu estou vivendo e a oportunidade que eu estou tendo. Então, tempo de agradecer. Já existe uma previsão de religarem a liberação das águas para o Castanhão? Essa pergunta ela é importante porque tanto a Paraíba, parte da Paraíba no eixo leste, como esse ramal que a partir de Jati, né, pereniza o Rio Salgado até o Castanhão, e a outra vertente demanda em direção à Paraíba, é bom lembrar que nós temos 20 metros cúbicos por segundo de água bombeada, né, do São Francisco, quando a outorga que nós temos é de 129 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, quase 6 vezes o que a gente tem hoje. Então, para permitir que nós tenhamos a constância e a regularidade, para que a água chegue na data adequada no Rio Grande do Norte, temporariamente nós seguramos o bombeamento. Porque, ao mesmo tempo, está sendo feito todo um teste de vazão e de funcionamento desses canais. Então agora, no princípio do mês de fevereiro, nós vamos voltar a bombear para o Ceará. Nós vamos ter uma reunião com a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, ou nessa semana ou no princípio da próxima. E a ideia é aproveitarmos o volume do Rio São Francisco, que está com um volume histórico de águas, para encher todos os reservatórios ao longo da transposição, né, para deixarmos dentro de um nível de segurança. Você vai aumentar o bombeamento? Vamos aumentar o bombeamento e vamos mantê-lo de forma constante para deixarmos todos os reservatórios blenados. Para você ter uma ideia do reservatório de Jati, né, que é o primeiro no Ceará que recepciona água, até a Paraíba, a Boa Vista na Paraíba, que é um reservatório de 256 milhões de metros cúbicos, nós temos 6 reservatórios no Ceará. Né? E todos eles foram preenchidos, foram enchidos para que a água transbordasse para o reservatório subsequente. A gente está falando aí de mais de 700 milhões de metros cúbicos de água que foram acondicionados na fronteira do Ceará. Como nós estamos numa quadra chuvosa, né? A chuva está assolando o Brasil como um todo, para alguns é uma dádiva, para outros é uma catástrofe, né? Veja o que está acontecendo na Bahia e em Minas Gerais, né? Mas para o Nordeste é uma dádiva, né? Um presente. O solo molhado e os rios correndo, que são rios intermitentes, facilitam o nosso trabalho, né? de bombeamento e de escoamento das águas. Então a ideia é, a partir já da primeira quinzena de fevereiro, darmos um volume, termos uma regularidade nesse bombeamento, para inclusive deixarmos o Castanhão, que é o principal reservatório da região metropolitana de Fortaleza, numa cota adequada, confortável e de segurança, né, que permita que nos próximos 3 ou 4 anos a gente tenha pouca necessidade de bombeamento para aquele reservatório. Agora, ministro, mais uma pergunta ainda da transposição, até para a gente poder mudar de assunto também, que tem muita coisa. O senhor fala aí que as águas já estão abastecendo o rio Piranhas-Açu, né? Já estão no caminho aqui do Rio Grande do Norte e em breve vai chegar aqui no nosso estado. Aqui no nosso estado ela deveria ser, a água deveria ser acumulada lá em Oiticica, é isso? Já deveria estar sendo acumulada naquela barragem que ainda está próxima desse... Na verdade, o Oiticica tem uma história muito peculiar, né? Eu tenho repetido onde vou, porque dizem que a repetição traz o conhecimento, né?
Nós fomos fazer uma pesquisa, essa obra se inicia em 1952, ou seja, nós estamos em 2021, quase 70 anos. Houve uma seca grande naquela época, o presidente era Getúlio Vargas, e ele mobilizou o maquinário do Denox para iniciar aquela obra que foi abandonada no final do ano, e em função da necessidade de se fazer uma outra barragem, um outro local, e nunca foi retomada. Você chega hoje em Jucurutu e encontra remanescentes daquela época, pessoas que vieram de outros estados do país para a construção desse empreendimento em 1952. Então, essa obra é retomada nos anos 2000, no final dos anos 90, mas com um ritmo muito lento, né, com aporte de recursos por parte do governo federal e da bancada, mas sem a capacidade de fazer frente à necessidade que a obra tem. É uma parede de 1.800 metros, 1,8 km, chegando a mais de 40 metros de altura. É uma obra monumental. Um lago a ser formado com mais de 500 milhões de metros cúbicos de água. Uma necessidade de se fazer desapropriações, de se fazer a construção de vilas para recepcionar as pessoas que estão sendo desalojadas, né? Se fazer todo um trabalho de recuperação de sítios arqueológicos. Então, há toda uma logística envolvida. Em 2013, 2014, se faz um convênio com o governo do estado. Então, a administração da obra passa para o governo do estado. E quando nós chegamos ao governo, em 2019, menos de 50% da obra havia sido concluída. Então, o presidente Bolsonaro nos orientou a darmos prioridade às obras paralisadas no Brasil inteiro, até em respeito ao dinheiro do contribuinte. E o Oiticica teve da nossa parte uma atenção especial. Nós aportamos quase 300 milhões de reais, quer dizer, mais de 50% de todos os recursos que já foram aportados. Isso em 2 anos. 2 anos e meio, 2 anos e meio. né? Foi aportado na represa, né? Ela está com mais de 95% da sua estrutura física concluída. Toda a parte de desapropriação e edificação das vilas já foi efetuada. O que ocorre é que, pelo fato de termos uma administração com o governo do estado, algumas situações que poderiam ter sido resolvidas, infelizmente, não foram. Por exemplo, 20 milhões de reais foram retirados, né, dos recursos de Oiticica, que foram repassados pelo governo do estado, em função de ações judiciais, e nós já oficiamos a governadora por 3 oportunidades de que ela deve repor esse recurso, e até hoje ela não nos responde de maneira assertiva, né? A segunda questão é que há todo um processo de negociação com as populações que vão precisar ser desalojadas. E isso vem se estendendo, eu diria, de uma forma incompreensível, porque não faltou dinheiro para pagar aluguel social, não faltou dinheiro para edificar as vilas que vão recepcionar essas pessoas, e quem for lá vê, né? A vila está pronta, né? A obra está concluída, está faltando pintura de porta, ou ligação de luz, ou ligação de energia, né? Ou da água, ou seja, ações que dizem respeito ao governo do estado. E mesmo assim, o ano passado nós perdemos o período de chuvas, que poderia condicionar a água e propiciar segurança hídrica para a população local. E esse ano, a muito custo, nós conseguimos elevar naquele vão central da represa 4,5 metros, o que permite que nós possamos acondicionar pouco mais de 10 milhões de metros cúbicos, o que é irrisório, em relação ao potencial da represa e a necessidade da região. E estamos aí conversando com a empresa, porque temos uma dificuldade de interlocução com o governo, né, para que ela possa, até meados do mês de fevereiro, crescer em pelo menos mais 6 metros essa parede, que vai inundar uma área, permitindo que 50 milhões de metros cúbicos sejam reservados, o que seria uma segurança para a região para aguardar o período de chuva subsequente. Oiticica é o pulmão de entrada do São Francisco no Rio Grande do Norte, na região do Seridó. A partir de Oiticica, as águas vão perenizar o rio Piranhas e vão fazer todo o controle das cheias que ocorriam naquela região do Açu. Então você vai ter Seridó, região central e região do Açu, coberta por esse canal. Um outro canal que foi dado ordem de serviço ano passado, uma obra de mais de R$1 bilhão, é o canal do Apodi.
A obra já está iniciada. No ano passado foram aportados 150 milhões de reais. No orçamento desse ano tem 115 ou 120 milhões. Vamos trabalhar durante o ano para aportar mais algum recurso. E aí a água, a partir de Caiçara, na cidade de São José de Piranha, na Paraíba, ela vai adentrar o estado do Rio Grande do Norte por Major Salles e Luiz Gomes. E você vai ter segurança ali em toda aquela região do oeste, do alto oeste e do médio oeste, saindo ali do reservatório de Angicos para o reservatório de Pau dos Ferros, depois para Apodi, lá em Santa Cruz, a barragem de Santa Cruz, e em seguida perenizar o rio Mossoró, o que vai resolver em definitivo para o abastecimento de água dessas 36 cidades, inclusive da cidade de Mossoró. Fazia parte do projeto original? Não, essa foi uma ação orientada pelo presidente para darmos uma segurança hídrica maior ao estado do Rio Grande do Norte. Quer dizer, já a entrada das águas que chegam agora dia 9 já era do projeto original. A barragem de Oiticica, no caso, e a barragem de Oiticica, Armando Ribeiro. O canal do Apodi já foi no governo Bolsonaro que Isso, fez o projeto. do nosso governo. Qual a previsão de conclusão? São 3 anos, né? Em torno de 3 anos. Então vamos imaginar 23, final de 23. Nós vamos agora em fevereiro também fazer a licitação da obra física do canal da adutora do Seridó. Né? Quem mora no Rio Grande do Norte, no interior, sabe que você passa, às vezes, até 2 ou 3 meses sem água. Você tem água, você tem o sistema de abastecimento, mas você abre a torneira, sai ar. Tem gente que recebe uma vez por dia, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, passa 3 meses sem receber. Então, você vai dar regularidade a esse fornecimento de água em todo o Seridó. Uma obra de mais de 400 milhões. Quantas cidades serão beneficiadas? São 24 cidades no Seridó e mais 2 ali naquela região central. Aí você tem também a adutora do Piquiri, que a gente chama de Piquiri, mas na verdade a prospecção da água será no rio Guandu, entre Pedro Velho e Canguaretama, que é uma outra adutora importante. E uma série de sistemas de abastecimento de menor porte, como adutoras e barragens que foram iniciadas no ano passado ou se iniciarão esse ano. Então, obras em Fernando Pedrosa e Pedra Grande, naquela região de Laje, de Jardim de Angicos, né, que é a barragem do Alívio, a barragem de São Vicente, barragem de Sombras Grandes, lá em São José de Campestre, em Carnaubás, em Caraúbas, né, adutoras como, por exemplo, uma grande ação de intervenção em Poço de Varas, em São Miguel. Enfim, nós temos uma série de obras hídricas por todo o estado que vão nos dar um outro cenário ao Rio Grande do Norte nos próximos 5 ou 6 anos. E é bom lembrar o seguinte, que isso é o início de um processo. Porque você, quando chega a água aqui no Rio Grande do Norte, você vai ter que ter a condição, você está com a ferramenta na mão, de fazer todas essas obras acessórias que vão permitir que efetivamente a água possa estar disponibilizada e ramificada no território potiguar. Ministro, vamos mudar rapidinho de assunto, mas claro que se vocês quiserem falar de transposição ainda, a gente volta no tema, mas saneamento básico, né? Tem também uma iniciativa importante do governo em relação a investimentos em saneamento básico, que é outra coisa que o Brasil está bastante atrasado, né? O Rio Grande do Norte também. Como é que está sendo aí o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Regional nessa área do saneamento? Olha, eu acho que é importante ressaltar que houve uma revolução no Brasil, né, na área de saneamento básico e outras áreas, mas nessa de maneira muito especial. O Brasil, nos últimos 8 ou 10 anos, tinha uma média de investimento de 4 a 5 bilhões de reais por ano em tratamento de água e de esgoto e destinação de resíduos sólidos. Com o marco do saneamento, né, que foi aprovado em final de 20, né, meados de 20, né, em 21, nós tivemos quase 70 bilhões de reais em investimentos na área de saneamento. Então, você sai de 4,5 para 70 bi. 49 bi para investimento direto e em torno de 25 a 26 bi de outorgas, que é recurso que é pago pelas empresas privadas aos estados e municípios, que são detentores da concessão, para que eles façam investimentos nos seus territórios. Nós aprovamos um marco legal que definiu o ano de 2033, esse é o marco temporal, para que 90% da população brasileira tenha esgoto tratado e 99% água tratada na sua residência. É um sarrafo estabelecido e isso tem revolucionado o setor de tratamento de água e esgoto no país. 70 bilhões, Danilo, vai significar
milhões de empregos nos próximos 2 ou 3 anos, à medida que esses recursos vão sendo mobilizados, além de tudo que significa tratar água e esgoto. Agora, saúde, indústria, emprego, desenvolvimento, diminuição da mortalidade infantil, enfim. e o que é que o senhor achou da posição dos nossos senadores aqui, né? Eu me lembrei agora aqui que o senador Jean Paul Prats, que pode ser inclusive, a gente vai falar já disso também, de política, mas pode ser inclusive o adversário do senhor ano que vem, votou contra o marco legal, né? Zenaide também. E Zenaide também. O que é que você achou do voto dos dois? Eu acho que é típico da miopia ideológica de alguns detentores de cargos públicos, né? Eles não fazem nem deixam fazer. Você veja o caso aqui da Caerne. As 2 grandes intervenções hídricas no estado foram no final dos anos 90, quando se vendeu aqui a Coserne. O governador na época era Garibaldi Filho. Então ele fez 2 grandes adutoras, a Monsenhor Expedito, né, e a adutora Central Cabugi. Essas adutoras não tiveram ao longo dos últimos anos a manutenção devida do governo do estado. Então, 50% da água que é prospectada nos reservatórios, na Armando Ribeiro Gonçalves ou na Lagoa do Bonfim, não chega no destino final. Os canos estão furados, quebrados, deteriorados, maltratados. E a Caerne não tem capacidade de fazer investimento. Então, aí o que é que acontece? Qual é o resultado disso? Péssimo serviço, né, de tratamento de água que é oferecido à população do Rio Grande do Norte. Eu falei na minha resposta anterior. Quem é do interior está nos ouvindo sabe, né, que raramente você tem uma cidade que tem regularidade no tratamento da água. Às vezes tem cidades ali na região agreste que passam 4 meses sem água, 5 meses sem água. Porque o dimensionamento dessas adutoras, quando foi feita, hoje estão atendendo cidades que têm 3 vezes mais habitantes e um número muito maior de comunidades, enfim. Você, além de estar com um serviço maltratado, deficiente, você ainda por cima tem um número muito maior de cidades e de pessoas a serem atendidas com o mesmo serviço. Então é evidente que há uma necessidade de fazer investimento. E quem está fazendo é o governo federal. Novas adutoras, novos reservatórios, que vão todos ser entregues à administração do governo do estado. Ministro, agora vamos voltar um pouco para a nossa região metropolitana, né? Recentemente foi anunciado uma nova ponte ligando a capital a São Gonçalo do Amarante e também investimentos da CBTU na rede ferroviária, né? Qual o prazo, pelo menos, da rede ferroviária, que já está em andamentos, qual o prazo de conclusão dessa obra? Olha, a questão do trem urbano em Natal, após a conclusão dessa obra agora no mês de março, nós vamos ter a maior malha ferroviária de uma capital nordestina. São mais de 70 quilômetros. Você está ampliando o serviço de Parnamirim até Nísia Floresta e São José do Mipibu, passando ali por Cajupiranga. São quase 20 quilômetros. E você está ampliando a partir da Ambev até o Distrito Industrial no Eixo Norte. Né? Você sabe que o Distrito Industrial ali do Eixo Norte, você tem 8 ou 10 mil pessoas que trabalham naquela região, né? E vão passar a serem atendidas. Só a Guararapes são 8 mil. Então, você multiplica por 2 que eu estou falando aí. Então, você vai ter pessoas que vão se deslocar para o trabalho com conforto, com qualidade, com regularidade, né? Num vagão de trem, né? Que hoje o custo é 3 ou 4 vezes mais barato do que o transporte intermunicipal. Então, vai ser um ganho extraordinário para a população da região metropolitana. E são 30 composições e 3 locomotivas novos vagões, novas locomotivas. Que vão atender essa Até população. o final do março, o trem chega a Nísia Floresta e a São José do Mipibu. Estará funcional esse serviço. Nós também fizemos algumas intervenções aqui na capital, importantes, que merecem ser ressaltadas, que algumas já em conclusão, outras vão ser iniciadas, mas o recurso é segurado. Então, por exemplo, o enroncamento e a engorda da praia de Ponta Negra, mais de 80 milhões de reais. Desde o ano passado o recurso está na conta da prefeitura. Eu estive recentemente com o prefeito, ele me disse que começa essa obra no mês de fevereiro. Nós temos aí a Pedra do Rosário, mais de 30 milhões de reais para se fazer toda
a remodelação daquela área, a melhoria, a customização, porque ali passou a ser a principal festa religiosa da cidade do Natal e um ponto turístico importante, ao mesmo tempo que você revitaliza aquela região da Ribeira e de Cidade Alta. Investimentos na questão da mobilidade da cidade, que são aquelas duas trincheiras, uma na Alexandre Alencar com a Prudente de Moraes, outra na Alexandre Alencar com a Salgado Filho. Para quem não conhece, o que é trincheira? A trincheira é a possibilidade de se fazer a passagem dos veículos por baixo de uma via mais elevada, de tal forma que não se interrompa o fluxo dos veículos. Elimina um semáforo, por exemplo. Exatamente. Muito comum em São Paulo, né? Em São Paulo tem muita trincheira. Você passa a ter um fluxo completamente diferente do que você tem hoje, que ali é praticamente intransitável nos horários de pico. Trânsito grande. Você também tem um outro investimento importante, que é o acesso à Cidade Nova através do Planalto, por cima da linha férrea. Essas três intervenções juntas são quase 70 milhões de reais. Estão empenhados à disposição da Prefeitura. Nós temos também aí toda a área de drenagem e pavimentação da Zona Norte. Mais de 300 ruas na primeira etapa, nós aportamos mais de 100 milhões de reais nesses 2 anos. E também do bairro Planalto. Nós estamos, inclusive, negociando com a Prefeitura uma terceira etapa. A questão do túnel ali da época de 2014, ainda da Copa do Mundo, né? O túnel que vai impedir... De macro-drenagem, né? O alagamento... Uma obra eterna que tem aqui em Natal. Quase um oiticica. O alagamento ali daquelas lagoas ali na região oeste, na região sul da cidade do Natal, até Felipe Camarão. Ela já está com quase 90% da obra concluída. E na nossa gestão, nós levantamos quase 25% a 30% do recurso. E estamos aí dirimindo os últimos problemas aí ligados à Caixa Econômica para aportar recursos para terminarmos esse ano essa obra. Então são muitas intervenções em Natal que vão permitir que haja uma mudança substancial na própria cidade, né? Na mobilidade, na qualidade de vida, no transporte, enfim. E a nossa ponte? A ponte ela vai permitir que haja duas situações, né? Primeiro, o acesso aos mártires de Uruaçu, né, que também tornou-se o local de maior número de peregrinos nesse turismo religioso que se estabeleceu no Rio Grande do Norte, além de ser um marco dos primeiros santos, né, para quem é católico aqui no estado, Uruaçu e Cunhaú, mas Uruaçu em especial. Então você vai permitir que a partir de quilômetro 6, ali próximo a Felipe Camarão, num braço do rio Jundiaí, você tenha um acesso diretamente a Uruaçu. Então você, ao invés de fazer todo aquele contorno, né, que é feito para chegar à região, você vai chegar diretamente com a economia de pelo menos 40 minutos de tráfego, né, até Uruaçu. E a partir de Uruaçu, se fazendo algumas intervenções de pequeno vulto, você conseguirá encurtar em mais de 10 quilômetros a distância da cidade do Natal até o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, uma obra que eu acredito que é muito importante para a gente. Os recursos já estão assegurados para a ponte e para essas intervenções? Já estão empenhados na Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, ao mesmo tempo que nós fizemos também uma ação importante em Macaíba, né? Nós liberamos recursos para que todo aquele centro industrial de Macaíba seja pavimentado e asfaltado. Você tem empresas ali que precisam transportar mercadorias que são fabricadas ali e que são exportadas para a Europa, para os Estados Unidos, e que por isso precisam de um tratamento diferenciado. Então você vai ter um investimento ali de mais de 9 milhões de reais, né, para permitir, inclusive, que 18 empresas novas sejam instaladas no polo que estavam aguardando essa intervenção. Eu acho que alguns milhares de empregos serão gerados em função dessa ação que o MDR fará em conjunto com a Prefeitura de Macaíba. O ministro falou de muitas obras, né, aqui para o nosso estado. E essa quantidade de obras que o senhor tem feito, são muitas mesmo, né? Tem gerado críticas, por incrível que pareça, de representantes do Rio Grande do Norte que, por um acaso, são adversários políticos aí do senhor. Inclusive, há um episódio, né, da sua participação lá no Senado de uma comissão, né, que o senhor debateu lá com o senador Estíbaliz Valentim justamente esse tema. Como é que o senhor tem recebido essas críticas por trazer aí recursos para o Rio Grande do Norte? Por trazer obras demais para o Rio Grande do Norte, né? Como o pessoal tem dito, chama de oportunismo, porque ele vai ser candidato.
Como você tem recebido essa situação? Olha, é lamentável, né, Danilo? Porque o estado do Rio Grande do Norte é um estado pequeno, que tem tido dificuldades em trazer recursos aqui para a nossa região. Eu acredito que a nossa bancada no Senado da República tem sido, eu diria, pouco efetiva nessas ações. Nós tivemos senadores que foram líderes de partidos, que foram ministros de estados e que participaram dos grandes debates nacionais. Infelizmente, hoje não é o que acontece com a nossa bancada. Então, o fato de eu ser ministro do Estado, na hora em que fui convidado, o presidente me deu uma orientação clara que está dentro do escopo do meu Ministério de Desenvolvimento Regional, que é enfrentar desigualdades, né? O Nordeste tem 30% da população e 14% do produto interno bruto. Então, se há desigualdade em algum lugar do Brasil, o Nordeste é o palco, é o local onde isso tem que ser levado em consideração. Então, eu disse ao presidente naquela oportunidade, eu vou abraçar sim o Nordeste, o senhor está me orientando, mas eu vou dar um abraço mais apertado no Rio Grande do Norte. Então, é evidente que sempre que possível, dentro da legalidade, eu vou trazer recursos, obras, ações e serviços para o Estado, né? E seria esquisito, seria estranho, seria lamentável se eu fizesse ao contrário. O fato de receber críticas é previsível, né? Porque, infelizmente, o nível do debate no nosso Estado, pelo menos em função de alguns dos seus interlocutores, é bastante sofrível. E o senhor vai mesmo ser candidato a senador esse ano? Como é que está o entendimento com o ministro Fábio Faria? Eu sou pré-candidato. A candidatura só se confirma por ocasião da coligação, né? Desculpe, da convenção. Da convenção. Mas sou pré-candidato, né? A partir do mês de abril, princípio de abril, estou me descompatibilizando, né? Para fazer uma pré-campanha. Está confirmada aí a saída do Ministério? Está confirmada a nossa saída. Eu tenho percorrido o Estado e nos meus momentos de folga, né? Eu estou de férias hoje, por exemplo, né? Eu tenho conversado com agentes políticos locais, com a sociedade organizada, com empreendedores, com a população, né? E eu tenho tentado canalizar essa insatisfação que existe hoje em relação à forma como o governo do Estado vem desempenhando as suas ações, mas, sobretudo, apontar soluções para os problemas que o Estado tem, né? Porque o único lugar, Danilo, onde o Rio Grande do Norte tem o mesmo tamanho, a mesma estatura de São Paulo é o Senado da República. Nós temos 8 deputados federais, o São Paulo tem 71, Minas Gerais tem 60, Pernambuco tem 30, mas nós temos 3 senadores, Pernambuco tem 3, São Paulo tem 3, Minas Gerais e Paraná tem 3. Então, nós temos que dar qualidade a essa representação para resolver problemas que o Estado tem. Por exemplo, nós somos um Estado em que o governo vem se resignando nos últimos 3 ou 4 mandatos em pagar salário de servidor público, que é uma obrigação. Então, que bom que o salário do servidor público está sendo pago. Mas é só isso? Quer dizer, vai se administrar para 100 mil norte-riograndenses e vai se dar as costas para 3,5 milhões de habitantes do Estado do Rio Grande do Norte? Nós estamos ficando para trás. Nós somos um Estado onde há um pesadelo logístico, né? Nós não temos porto, nem temos ferrovia. E você não vê um esforço do governo do Estado em equacionar essa situação. E por que precisa ser equacionada? Porque com isso a gente pode atrair empresas, indústrias que vão produzir e vão empregar de forma intensiva. Você tem uma rede de hospitais regionais que está sucateada e abandonada. E isso repercute na população que não tem plano de saúde. Você tem uma malha rodoviária que é uma lástima, é um desastre, né? Isso repercute em quem produz, em quem empreende, em quem tem que buscar um serviço médico, em quem vai buscar o seu lazer, na depreciação dos veículos, né? Você, quando sai ali, eu tive recentemente em São Miguel, ali no oeste de Potiguar, e cruzei a fronteira a Pereiro, eu fui visitar aquela empresa chamada Brisanet. Você sabe como é que você distingue a fronteira entre o estado do Ceará e do Rio Grande do Norte? Pela qualidade da rodovia. No Ceará é um tapete, aqui é uma coxa de retalhos. Então, nitidamente, você sabe que mudou de estado. Quando você sai ali de Sousa, ali adentra o Rio Grande do Norte, é a mesma coisa. As estradas estaduais são um desastre, né? E você não vê uma orientação do governo do estado em, por exemplo, resgatar o turismo do Rio Grande do Norte, que é a principal atividade econômica
né, que gera emprego, renda e oportunidade, com seriedade. Né? Você não vê as diferentes vocações que o Estado tem serem tratadas, serem apoiadas, serem formatadas pelo governo do Estado, que tem esse papel de indutor, né, para sairmos da situação que nós nos encontramos. Nós temos um governo que vai ao jornal, que vai às redes sociais para se vangloriar, né, de que está com o salário em dia, como se isso fosse um galardão, quando é uma obrigação. Nós temos um governo que se transformou em corretor de vacina, né, que pegou 5 milhões de reais do governo do Estado e jogou dentro de um consórcio do Nordeste para ser desviado, para propina para A, para B e para C. Não comprou uma dose de vacina, mas virou corretora de vacina. Você vê a governadora Fátima chegando no aeroporto, a cada carregamento de vacina que vai, posando para foto, distribuindo a vacina, que é o único papel que ela faz, para os municípios, e faz uma propaganda como se ela estivesse vacinando a população, quando a vacinação, inclusive, é feita pelas prefeituras. Então, eu acho que está bom de tanta enganação, de tanta mediocridade na administração pública. Nós estamos, por exemplo, com a área da educação, e a governadora é professora, há 2 anos sem aula. E agora nós vemos um movimento dos professores querer adiar ainda mais a volta às aulas. E você não vê a reação do governo do Estado. Vocês imaginem o que é o prejuízo que essas crianças estão tendo, porque meu filho, ou seu filho, ou o filho das pessoas de classe média, podem receber o ensinamento, o conteúdo, através da internet, apesar da mudança da forma. Mas e os pobres, que são a grande maioria? As crianças, filhas das populações mais fragilizadas, que foram para casa e não tiveram aula, não têm acesso ao conteúdo, estão há 2 anos fora da sala de aula. Como é que essas crianças vão ser alfabetizadas, vão recepcionar o conteúdo? Elas estão condenadas a ser, no futuro, uma geração de analfabetos funcionais. Isso é uma tragédia. Tá? Ministro, existe um plano B para a sua pré-candidatura? Vamos supor, caso não dê certo para Senado, o senhor seria candidato a governo ou a deputado federal? Está aí, na minha candidatura, ela nasce de um estímulo que nos foi dado pelo presidente da República, que tem interesse em fazer dentro do Senado uma bancada de apoio às ações que o seu governo vem empreendendo. Nós sabemos que houve uma grande mudança no país, apesar de muitos quererem desmerecer isso, de modernização de marcos regulatórios, né, de mudanças no que diz respeito à questão econômica do país, né. Agora, é necessário que esse legado e essas ações sejam defendidas. É evidente que nós vamos trabalhar para que essa candidatura ela deixe de ser uma vontade ou uma aspiração minha ou de alguém que porventura tenha nos incentivado, e passe a ser a representação e a vontade de uma parcela significativa do eleitorado potiguar. E isso é uma construção. Você não pode construir um processo de candidatura abrindo um leque de possibilidades. Ou você foca numa determinada situação, ou você não vai para canto nenhum. Né? E nós vamos trabalhar para viabilizar o que nós nos propusemos a fazer. É evidente que eu não posso, e isso é uma frase padrão, ser candidato de mim mesmo. Não é por acaso que hoje eu tenho um leque enorme de apoiadores construídos ao longo desse tempo, desde o prefeito de Natal até o presidente da Assembleia Legislativa, né? Mas principalmente de milhares de cidadãos norte rio-grandenses que nos abordam aonde nós passamos aqui no estado. Ontem mesmo eu fui a 4 municípios. Eu fui a Riachuelo, fui a Caiçara do Rio do Vento, eu fui a Fernando Pedrosa e fui a Afonso Bezerra. Né? A semana passada eu estava em Lajes Pintadas, em Tangará, em Santa Cruz. Fui a Macaíba, a São Gonçalo. Então, no meu período de férias, eu estou aproveitando para visitar o interior do estado, para conversar com as lideranças, com a população, com os empreendedores, para identificar quais são as aspirações, os problemas que o estado tem e de que forma a gente pode
representar de fato o Estado para mudar essa situação, para mudar esse estado de coisa. Agora, nós precisamos também ter um candidato ao governo. E essa é uma construção que está ocorrendo. Por que está sendo tão difícil para a oposição ter esse candidato, ministro? Porque eu acho que há muitas alternativas e elas vão ser afunilhadas. Né? Um fato que não pode ser confrontado, ou contraditado, desculpe, é que todas as pesquisas que foram publicadas, algumas mais brandas, outras menos brandas, eu diria algumas mais duvidosas até, mas sem entrar no mérito de nenhuma, é claro que os votos ou a intenção de voto que a governadora tem é suplantado pela sua rejeição. Então, tem mais norte-riograndenses resignados e incomodados e insatisfeitos, né, com a administração da governadora do que satisfeitos. Então, a oposição tem a obrigação de ter a maturidade e a capacidade de buscar um catalisador, né, um indivíduo, um personagem que represente essa insatisfação e, ao mesmo tempo, leve uma proposta de mudança. Nós temos os prazos que a legislação nos propicia, mas o primeiro marco temporal importante é o prazo de filiação, que vai terminar agora no dia 2 de abril. 2 de abril. Tá? Então, a partir do dia 2 de abril, a gente vai saber qual é o quadro, aonde cada um vai estar, qual é o partido e qual é a possibilidade de que esses partidos possam convergir. Ministro, o presidente Bolsonaro também tem uma grande rejeição, segundo as mesmas pesquisas, né? Qual a diferença entre a rejeição da governadora Fátima Bezerra e do presidente? Quer dizer, a reversão dessa rejeição. O que o senhor acredita? A rejeição à governadora Fátima, claramente, é em função da sua inatividade como governadora pelos motivos que eu já expus anteriormente. Eu não acredito que será possível em 6 meses, que é o tempo até a eleição, 8 meses, ela possa, por exemplo, aparelhar os hospitais regionais, recuperar as estradas regionais, fazer programas de emprego e renda no Estado, formatar projetos que atraiam empresários para mudar o ambiente de negócio, fazer um porto aqui, uma ferrovia. Eu não acredito que isso vai acontecer em 8 meses. Já a insatisfação com o presidente Bolsonaro tem muito a ver com narrativa. A população, por exemplo, desconhece, e as pesquisas mostram isso, que quem comprou e possibilitou e disponibilizou vacina no país foi o presidente Bolsonaro, não foi a governadora Fátima. Então nós vamos ter uma campanha eleitoral onde isso vai ser colocado claramente. E esse é um dos motivos da sua rejeição. A inflação que está acontecendo hoje, e que é um dos outros motivos da rejeição do presidente, chegou a 10 pontos percentuais no ano passado, chegou a 7 pontos nos Estados Unidos. É a maior em 35 anos. Chegou a 6 pontos no mercado comum europeu. É a maior em 40 anos. Porque nós tivemos uma pandemia e o presidente disse, olha, não dá para tratar apenas a saúde e não tratar a economia. A gente tem que tratar da saúde e da economia, porque nós vamos pagar um preço, né, na hora que as pessoas ficarem apenas em casa. O governo, em 2020, disponibilizou mais de 600 bilhões de reais, né, para ajudar os estados, os municípios, os vulneráveis, né, que é um auxílio emergencial, diferiu o pagamento, ou seja, adiou o pagamento de quem tinha dívida com os órgãos, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil. O governo federal fez um esforço enorme em 2020, mas a gente sabia que viria uma rebordosa em 2021. Tá? A cadeia logística de suprimentos no mundo desarticulou-se. Nós estamos com a crise de energia. Hoje o petróleo, que chegou a $20 o barril, bateu $86. Chegou a $20 o barril na época da pandemia. Aumentou mais de 4 vezes, 400 e tantos %. Aí você tem o custo do transporte dos alimentos e dos bens no mundo inteiro, que aumentou de 5 a 6 vezes. Um container, Estênio, para se levar, por exemplo, carne refrigerada do Brasil para a China, custava $1.800. Está custando $8.000, $9.000. Por quê? Porque com a pandemia, os contêineres passaram a ficar retidos nos grandes portos do mundo em função das restrições sanitárias. Até que se reorganiza essa cadeia logística, vai demorar um tempo. Então o presidente também está pagando um preço para a inflação. Mas o que é que ele já fez? No ano passado ele passou 3 meses discutindo com o Congresso Nacional
a necessidade de aumentar, dobrar, mais do que dobrar o salário família, para 18 milhões e meio de famílias no Brasil. A média era R$170, aumentou para R$400, mais um Vale Gás, é 450. Isso é o piso, tem gente ganhando R$1.200, R$1.300, R$1.400, e o primeiro mês de pagamento foi em dezembro, esse é o segundo mês. E muita gente chegou para dizer o seguinte: olha, o presidente está sendo populista. Como populista? O povo está passando fome, o preço do alimento aumentou, e as pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos, boa parte do que elas ganham vai para a alimentação. Essas são mais impactadas pela inflação de alimentos. E o preço dos combustíveis, né? Gasolina e gás de cozinha. Aí vem a questão dos combustíveis, né? Que em função do que eu falei anteriormente, explodiu no mundo inteiro. Tem solução? O presidente está nos convocando para conversar a respeito do tema. Então esperamos que agora, no reinício do período legislativo, que deve ser dia 1º ou dia 2 de fevereiro, seja apresentado já um projeto de lei para permitir que haja uma equalização desse preço, para que ele seja reduzido e, a partir daí, estabilizado, né? Porque o impacto, por exemplo, do óleo diesel é o impacto direto na tarifa de transporte público, é o impacto direto no custo da energia, porque se demanda térmicas a diesel que são mais caras, é o impacto no transporte dos alimentos e dos bens, 80% do nosso modal é rodoviário, né? É o impacto na produção de alimentos, 30% do custo da produção de alimentos é diesel. E, principalmente, você trabalhar para conseguir subsidiar ou até entregar o gás de cozinha às populações pobres, porque 20 milhões de famílias brasileiras estão cozinhando hoje com lenha, com cavaco de madeira e com PVC. Então, o presidente está atento a isso e vai buscar uma solução agora no começo de fevereiro. Ministro, estamos chegando no finalzinho do programa, tem mais um tema ainda que a gente precisa rapidamente passar, pelo menos já estamos nos prolongando bastante, inclusive. Mas e essa história do tratoraço aí que circulou na imprensa nacional, né? O senhor foi pauta aí de vários jornais. Orçamento secreto, tratoraço. Pois é, criaram aí vários temas diferentes em torno do mesmo assunto. Existiu mesmo esse orçamento secreto, ministro? Existiu mesmo esse tratoraço aí para favorecer o governo Bolsonaro? Olha, eu sou um espectador e um leitor atento da nossa imprensa nacional, né? E a imprensa resolveu encarar o presidente da República não como adversário, mas como inimigo. E com todo respeito aos jornalistas, aos meios de comunicação, boa parte deles são hoje mera militância política. A isenção foi para o saco. Eu me lembro que no ano passado, com a mega cena da virada, a manchete de um dos principais jornais foi: o presidente Bolsonaro não deu sorte, o número 17 não saiu na Mega Sena. Eu vi numa das TVs por assinatura um programa de entrevistas, um comentarista comentando com o outro o seguinte: olha, o presidente estava sem máscara comendo um pastel, pô. E aí você fica pensando, cara, como é que ele come um pastel de máscara, né? Vai ver que tem alguma ação diferenciada que esses jornalistas estão enxergando que a gente não vê. Então, se hoje se o cara sair de casa e der uma topada, a culpa é de Bolsonaro, né? Tanto é que eu fui abordado pela imprensa sobre a questão das chuvas da Bahia, ficou viral, inclusive. O jornalista me pergunta: olha, mas o presidente não foi à Bahia? Eu digo: foi, no dia 12 de dezembro eu estava com ele. Ah, mas ele deveria ir agora. Eu digo: nós fomos agora. Mas o presidente devia ir para mostrar empatia. Eu digo: amigo, é o seguinte, o presidente, quando foi no dia 12 de dezembro, o seu jornal, o jornalista que me indagava, disse que ele estava fazendo campanha eleitoral. Nós fomos agora no dia 23, 24 de dezembro, 22, 23 de dezembro, na véspera do Natal, e o seu jornal disse que o fato de nós termos ido lá levar alimentos, levar cobertores, enfim, dar assistência, não era interessante, porque faltava a figura do presidente que vocês haviam acusado de fazer campanha eleitoral. Ou seja, se o presidente descobrir a cura do câncer, ele está errado. Então, orçamento secreto foi um apelido que um jornalista de um determinado jornal colocou numa inovação feita pelo parlamento brasileiro, não foi o presidente da República. E não tem peça mais importante do que a votação do orçamento, Danilo, no mundo inteiro.
Então, um ano depois de votado, descobriu-se que o orçamento tinha uma singularidade, ou seja, uma parte do orçamento tinha uma indicação do relator do orçamento. Foi uma inovação feita pelo Legislativo e que foi vetada pelo presidente, foi derrubado o veto pelo Legislativo. Como se o presidente não tivesse feito nenhuma ação para segurar o processo. Agora o STF, 2 anos depois, toma uma medida dizendo o seguinte: olha, a gente precisa saber não quem o relator indicou, mas quem pediu o relator. E continua se falando em orçamento secreto, quando toda a documentação a partir da decisão do STF está claro que não é só o relator, é quem solicitou o relator. Então, esse apelido me parece vai cair por terra. E quanto a tratoraço, nós é que tomamos a iniciativa, em função da denúncia feita por um jornal, de pedirmos à Controladoria Geral da União e à Polícia Federal que investigasse se as compras que nós estávamos fazendo tinham algum indício de superfaturamento ou de sobrepreço. Tá? E tudo que foi identificado até agora mostra que nós agimos com lisura no processo e com economicidade. Ministro, quantos equipamentos, não vamos falar em tratores, quantos equipamentos foram entregues no Brasil, mais ou menos assim, em números gerais, e quantos foram entregues no Rio Grande do Norte? Olha, tem vários órgãos que fazem entrega de equipamento. Então vamos falar de um deles, que é o maior, que é a Codevasf, né? Até a Codevasf, que acompanha o desenvolvimento do Vale do São Francisco, entregou, até dezembro do ano passado, alguma coisa como 15 mil máquinas no país, na área de abrangência dela. Dessas 15 mil máquinas, pouco menos de 500 máquinas foram entregues no Rio Grande do Norte. Essas 15 mil são 10 estados. Bahia, Minas Gerais, o Nordeste e mais Minas Gerais. Então, o Rio Grande do Norte deve ter recebido aí, sei lá, 3% ou 4% dessas máquinas. E a Codevasf entrou recentemente, né? O Rio Grande do Norte entrou recentemente. 4% desse total. Então, se dizer que o Rio Grande do Norte está sendo privilegiado, isso não resiste ao cotejamento dos números, né? Você tem estado que recebeu 2.500, 3.000 máquinas. Quer dizer, antes do governo Bolsonaro, a Codevasf não poderia enviar máquinas para o nosso estado. Não, porque não havia abrangência na atuação da Codevasf. E passou a ter abrangência já o senhor como ministro. Olha, uma coisa importante para se dizer, sim, mas é o seguinte, eu não vou deixar de ajudar o Estado. Assim, por mais que a gente seja criticado, eu diria de uma maneira irrefletida, às vezes boba, injusta, né? Eu estou agindo dentro da lei. Tá? E a desigualdade existe no Brasil, mas existe muito mais pronunciada aqui no Nordeste brasileiro, de uma maneira muito especial no nosso estado. O ano passado nós tivemos o segundo menor crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil. 1,2%, quando o Brasil cresceu em média mais de 4%. Então, é evidente que nós temos que ajudar ao governo do Estado, que não está fazendo a sua parte. O governo federal tem que dar um impulso maior para ver se minora o problema que assola a população norte-riograndense. E a gente vai continuar fazendo isso. É isso aí, estamos acabando o Grande Ponto Podcast. Tem mais perguntas aí, Xande? Podemos finalizar? Só uma. Então vai. Aproveita. Existe prazo para definição do candidato a governo ou vão esperar até a convenção? Não existe prazo, Estênio. Existe a circunstância da negociação política. Eu falei aqui a Danila há pouco que a gente tem prazos temporais. Até 2 de abril é a questão da filiação e até 10 de agosto são as convenções. Então, são prazos que não podem ser ultrapassados. Nesse interim, nesse intervalo, com certeza, nós vamos sair com essa definição que eu espero que ocorra até o mês de março. Espero que ocorra até o mês de março. É isso aí. Agora sim, ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Obrigado aí por ter participado aqui do Grande Ponto Podcast. Você seja sempre muito bem-vindo aqui no programa. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu, Estênio. Até a próxima. Obrigado, ministro. Obrigado a todo mundo aí que nos assistiu. Lembrando que o Grande Ponto Podcast vai estar disponível lá no portal Grande Ponto. Também vai ter suas edições aqui no YouTube. Aproveita, acesse o portal, segue aqui o nosso canal no YouTube. Em breve tem mais Grande Ponto Podcast para vocês. Até a próxima.